Vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho de Marcos, capítulo 3, do verso 7 até o verso 12. Evangelho de Marcos, capítulo 3, do verso 7 até o verso 12. A palavra do Senhor, ela diz: Jesus retirou-se com seus discípulos para o mar, e uma grande multidão vinda da Galiléia o seguia. Quando ouviram a respeito de tudo o que ele estava fazendo, muitas pessoas procedentes da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia e das regiões do outro lado do Jordão e dos arredores de Tiro e de Sidom foram atrás dele. Por causa da multidão, ele disse aos discípulos que ele preparasse um pequeno barco para evitar que o comprimissem, pois ele havia curado a muitos, de modo que os que sofriam de doenças ficavam se empurrando para conseguir tocar nele. Sempre que os espíritos imundos o viam, prostravam-se diante dele e gritavam: Tu és o Filho de Deus. Mas ele lhes dava ordens severas para que não dissessem quem ele era. Querido Deus e eterno Pai, muito obrigado, Deus. Obrigado mesmo por tudo. Nós não merecemos, Pai, mas o Senhor tem cuidado de nós, tem olhado para nós com teu olhar santo e tem nos abençoado grandemente. Nós te louvamos, ó Deus, porque o Senhor tem nos mantido de pé. O Senhor tem nos dado essa alegria de te servir, mesmo, Pai, com as nossas falhas, com os nossos pecados, com os nossos fardos pesados, com os nossos medos. O Senhor tem cuidado de nós. Pai, nós te pedimos, em nome de Jesus, tem misericórdia de cada um de nós, das nossas famílias, da tua igreja, do teu povo. Nos mantém firmes, ó Deus, olhando para o Senhor. E que possamos, ó Deus, como diz a tua palavra, tirar todos os embaraços, tudo aquilo que nos impede, Senhor Deus, de caminharmos, ó Pai, esta corrida, ou de corrermos essa corrida que nos é proposta, Senhor. Possamos olhar firme para o Senhor. E assim, Pai, abençoa a tua igreja, teus filhos, teus servos, com a tua palavra nesse momento. Nós oramos, te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Podeis sentar, amados irmãos. Graças a Deus. Nós podemos dizer que estamos felizes porque Deus tem cuidado de nós. Nós devemos ter um coração grato sempre, porque é muito bom servir ao Senhor. É muito bom fazer parte da família de Deus. É muito bom poder dizer: eu sou um escolhido pelo Senhor. Pois não fomos nós que escolhemos ao Senhor, mas Ele, quem a dedo ali chamou cada um de nós. Chamou pelo nome. E por isso nós estamos aqui, para engrandecermos o nome dEle. Quando nós olhamos esse texto, nós podemos enxergar nas suas palavras que o texto inicia com uma conspiração odiosa ali dos fariseus e dos herodianos contra Jesus. O versículo 6 diz: tendo saído os fariseus, conspiraram com os herodianos contra Jesus, procurando ver como matariam. Esse texto então começa exatamente falando sobre essa conspiração, e é exatamente no momento em que Jesus está no auge da sua popularidade. É exatamente no momento em que Lucas descreve ali em Atos capítulo 10, 38, quando ele diz
que Jesus andava por toda parte fazendo bem. Jesus andava por toda parte libertando os oprimidos do diabo. E é nesse momento em que as forças opositoras se levantam contra Jesus. Os fariseus e os herodianos da parte política. E faziam parte da dinastia ali de Herodes. E eles estavam unidos para matarem a Jesus em uma conspiração odiosa. Essas forças eram inimigas, eram como polos opostos, eram como água e fogo, não podiam se misturar. Mas por causa de algo comum, que era a perseguição a Jesus, eles se uniram para tramar contra Jesus, para o matar. Diz a Bíblia que este momento era um momento em que Jesus fugia estrategicamente. Está aqui no versículo 7, que diz assim: retirou-se Jesus com os seus discípulos para o mar e seguia-o uma grande multidão, a multidão da Galileia e da Judeia. Então Jesus ele se retira com os seus discípulos. Quando ele vê que a coisa vai apertar ali para ele, então ele dá o seu escape. Ele foge, ele escapa, porque não era a hora. Ainda não era a hora de Jesus enfrentar os seus inimigos. Aqui nós podemos notar que Jesus ele não se retira da multidão que o procura. Mas é como se ele estivesse abandonando a sinagoga. Ele começa ali o seu trabalho na sinagoga, ele faz ali o seu último milagre, nesse contexto, quando ele cura aquele homem da mão ressequida, num dia de sábado, dentro da sinagoga. Só que quando essa conspiração começa a apertá-lo, ele então foge. Mas ele está no auge. A multidão começa a seguir a Jesus. E vinham de todas as partes para poderem alcançar a Jesus. Era tanta gente, tantos doentes, tantos enfermos, que se Jesus ficasse ali em terra firme, eles eram capazes de esmagar a Jesus. Por isso então, estrategicamente, Jesus pega um barco, coloca para dentro do mar, e ali ele em alta voz, ele começa a pregar, ele começa a realizar os seus sinais, ele começa a realizar os seus prodígios, para poder curar, para poder estar saciando a fome do povo. Então Jesus ele não se retira da multidão, mas ele abandona a sinagoga. Aqui é como se ele estivesse dando um corte aqui nesse momento, Ele começa agora a andar para um outro rumo, até chegar ao templo de Jerusalém. Ele então vai se dirigir às grandes multidões. Jesus agora vai começar a pregar nas praças, vai começar a pregar na rua, vai começar a pregar nas casas. Jesus agora não ficará mais em quatro paredes, mas Jesus agora vai começar a alcançar a multidão em campo aberto. Ele começa a andar, ele começa a chegar no objetivo em que ele deveria chegar. E aqui no Evangelho de Marcos, Jesus por algumas vezes ele fugiu, ele escapou, e todas as vezes que Jesus fugia, tinha um propósito. Jesus não era um fujão, mas ele de hora em hora precisava dessa estratégia. Ele fugia, ele escapava, porque ele precisava sair fora, fugir dos inimigos. Em outra feita, era para descansar. Jesus também era um ser humano como nós. Ele se cansava, e a multidão o comprimia, apertava, e aí então Jesus precisava respirar. Ele fugia, ele ia para um local deserto para descansar.
e outra feita era para ensinar também os seus discípulos. Havia momentos ali que Jesus chamava os seus discípulos no canto, sem a multidão estar presente, exatamente para ensinar um a um os seus conselhos, o seu evangelho, a sua palavra, os seus ensinamentos preciosos ou preciosos. E nós podemos ver que se cada um de nós tiver esse evangelho guardado no coração, se nós dermos a devida atenção a este evangelho, se nós nos apegarmos a esse evangelho de verdade, com amor, com gratidão, com respeito, nós também iremos crescer espiritualmente. Nós também poderemos agradar ao Senhor. O Senhor também irá nos usar, como Ele usou a Pedro, um homem ignorante, o nosso próprio palavreado, um homem bruto, mas que se tornou um homem de Deus. E assim transformou vários que andaram assim com Ele. Homens que ficaram conhecidos como discípulos do amor. Então, Jesus, meus amados, Ele tinha que às vezes fugir, escapar, e de outra feita era para estar a sós com o Pai, para estar em oração. Jesus muitas vezes escapava, fugia, até dos seus discípulos mesmo. Seus discípulos andavam à toa, procurando, onde está Jesus? Jesus estava no monte, Jesus estava num lugar isolado, estava ali para orar, para falar com o Pai. O interessante é que Jesus passava madrugadas orando. Jesus passava horas e horas orando. E a gente pergunta, por que Jesus falava tanto com Deus? Jesus tinha tanto para falar com o Pai. Nós aprendemos que nós não temos tanto para falar com o Pai, porque nós fugimos do foco. Porque nós não olhamos para Cristo e mantemos o nosso olhar nele. Porque quando a gente começa a olhar a palavra, vem as distrações. Vem algo para nos tirar a atenção. Vem o celular, vem a TV, vem as conversas paralelas, vem os negócios. E nós esquecemos. E temos um Deus, e temos um Pai que nos ama e que deseja ter intimidade conosco. Mas Jesus, Ele tinha esses momentos, Ele escapava. E se você perceber, o que está acontecendo aqui é o seguinte: Jesus, Ele não está se retirando, porque não era hora, ou melhor, Ele estava se retirando porque não era hora de enfrentar os seus inimigos, porque não era hora ainda de enfrentar a cruz, não era hora de correr para a morte, não era hora de morrer, era hora de ensinar. Jesus, enquanto Ele passou a sua vida aqui na terra, Ele fez questão de ensinar as pessoas. Ele fez questão de mostrar às pessoas que havia esperança. Ele fez questão de estar aqui porque era hora de fazer. Era hora de libertar os cativos. Mas quando chegou a hora de Jesus ir para a cruz, Ele foi. Jesus não recuou 1 centímetro para trás. Quando chegou a hora de enfrentar os seus inimigos, Jesus enfrentou. Jesus foi para a cruz. Jesus enfrenta a morte. O seu maior inimigo não eram as pessoas, não pense nisso. Não eram os fariseus. Não eram os herodianos.
Seu maior inimigo era a morte, assim também como é a nossa maior inimiga. Além, é claro, de Satanás e seus anjos. Amados, chegará a hora em que nós enfrentaremos o nosso pior inimigo. Precisaremos estar preparados. Vai chegar o momento em que nós iremos ter que subir ao Pai e prestar contas para com Ele. Amados, aqui você pode notar uma coisa interessante. Havia uma procura geral por Jesus. Havia aqui uma multidão que estava vindo para encontrar a Jesus de todas as partes. Todos os territórios estrangeiros, a Fenícia. Tinha gente ali de Tiro, tinha gente de Sidom, tinha gente do sul de Jerusalém, tinha gente da Judéia. Está vindo gente da região leste, vindo da região oeste, da região norte, da própria Galileia, onde Jesus está. E no momento em que os líderes judaicos o querem matá-lo, o povo procura. O povo corre atrás dele. É o momento em que Jesus está desfrutando da mais intensa popularidade do seu ministério. Multidões e multidões procuravam a Jesus. Amados, aqui a multidão que procura Jesus tem motivações variadas. Preste atenção nisso. Nem todos têm o mesmo pensamento. Talvez alguns foram por curiosidade, para ter com que o acusar de alguma coisa. Outros talvez foram porque tinham necessidades imediatas. Precisavam de pão, precisavam de cura. Talvez outros foram apenas para receber os seus ensinos, mas não para se comprometerem com Ele. Certamente outros foram para receber os seus ensinos, e também para serem curados, para serem perdoados, e para serem salvos. Essa grande multidão, meus amados, de certa forma é um espelho dos nossos cultos, não tenha dúvida disso. Nem todos têm o mesmo pensamento, nem todos têm aqui a mesma, eu posso procurar uma palavra, mas nem todos têm a mesma convicção da necessidade que deve ter de Jesus. Nem todos têm a mesma motivação. Nem todos têm o mesmo propósito. São necessidades diferentes. Cada coraçãozinho que está aí, meu coração, coração de cada um de nós. Uns vêm e vão, escutam, mas não guardam no coração a palavra. Saem daqui vazios, ainda muito mais vazios do que como entrou. E muitas vezes até coloca a culpa no ministério de louvor, no pastor que não sabe pregar. Outros vêm e recebem apenas talvez um benefício imediato, talvez um conselho. Outros vêm e recebem a cura. Outros certamente são tocados, são perdoados. Outros são transformados. Outros são salvos. Mas as motivações são diferentes. Os propósitos também são diferentes. Aqui, Jesus rejeita, no último versículo 12, versículo 11 e 12,
A palavra de Deus diz: os espíritos imundos, vendo-o, prostravam-se diante dele e clamavam: tu és o Filho de Deus. Ele, porém, os advertia muito para que não manifestassem quem ele era. Vejam aqui, amados irmãos, queridos irmãos em Cristo, que Jesus, ele rejeita o testemunho dos demônios. Quando você chega nesses 2 versículos aqui, acontece um fato impressionante. Aqui os demônios demonstram ter mais discernimento da pessoa de Jesus do que os fariseus e os herodianos. O que os demônios fazem quando verem Jesus? Eles se prostram, eles clamam, eles dizem: tu és o Filho de Deus, tu és o Filho do Deus Altíssimo, tu és o Messias, o enviado. Que coisa impressionante. Os demônios têm mais clareza e compreensão de quem é Jesus do que os líderes religiosos ali de Israel. Enquanto os líderes querem matar Jesus, querem destruir Jesus, querem perseguir Jesus, enquanto eles estão negando confessar quem é Jesus, os demônios o fazem e o fazem publicamente. Eles gritam, eles clamam, eles falam, eles espumejam, eles pulam. E os líderes fariseus, os herodianos, não estão preocupados com isso. Mas eles querem matar Jesus. Sabe, meus amados, como aplicação, eu fico pensando que quando alguém se levanta contra alguém dentro da igreja, contra um outro irmão dentro da igreja, ele não se levanta contra um ser humano, mas ele se levanta contra a igreja. Ele se levanta contra o próprio Cristo, que é o cabeça da igreja. Não é contra mim, não é contra você, mas é contra um sistema que o Senhor traçou para dar vida ao mundo, trazer paz às pessoas, para salvar as pessoas, porque a igreja é esse vaso, a igreja é essa agência de salvação. Então nós devemos ter cuidado com isso. Temos que prestar atenção quem somos nós agora. Se somos necessitados, se estamos aqui para servir ao Senhor, ou se estamos aqui como os herodianos, como os fariseus. Amados, o que é interessante é que a palavra de Deus diz que os demônios creem e tremem, e que conheciam o poder de Jesus, e sabiam que estavam debaixo da autoridade de Jesus. Os demônios sabem que Jesus tem todo o poder, tem toda a autoridade. Mas a Bíblia diz que Jesus proíbe terminantemente os demônios de proclamarem esse fato. E a gente se pergunta por quê? Porque primeiro Jesus, ele não precisa ser levantado, ser proclamado pelos demônios. Nem precisa e nem quer. Segundo, porque Jesus, ele quer ser conhecido pelas Escrituras, pelo seu testemunho, pelas suas obras. Os demônios, eles estavam aqui tentando desviar o foco principal da missão de Jesus Cristo. Qual a missão de Jesus nessa terra? Jesus não veio para julgar ninguém, mas Jesus veio para salvar aquele que estava perdido. O maior foco de Jesus é morrer na cruz, para salvar a humanidade.
E os demônios queriam mudar o foco. Eles queriam dizer que Jesus era o grande, era aquele grande político, aquele que viria apenas para estar curando, para aparecer como um grande homem. Mas o maior foco de Jesus era servir. O maior foco de Jesus na terra era salvar o homem. E nós devemos aprender, queridos. Aprendam isso. Primeira vez que Jesus pisou aqui nessa terra, ele veio humilde. Ele entrou em Jerusalém ali sentado no jumentinho. Mas Jesus não vai vir a segunda vez dessa maneira não. Jesus vai vir sobre as nuvens com todo o poder e glória. Jesus vai vir sobre as nuvens com toda a majestade, com toda a autoridade. E nós precisamos ter cuidado, porque essa hora é uma hora em que ninguém espera. Esse momento é uma hora em que ele virá como ladrão, como diz a Bíblia. Ele não avisará, pelo contrário, já está avisando. Já está avisando. As coisas estão acontecendo, mas nós não estamos acreditando. E está acontecendo diante dos nossos olhos, a um palmo da nossa vista. E nós não acreditamos. Mas Jesus está voltando. Diga comigo, Jesus está voltando. Quantos creem nisso? Amém? Jesus está voltando, nós precisamos estarmos preparados para isso. Nós podemos ver também nesse texto que a multidão vinha a Jesus por uma razão. Eles estavam sabendo, estavam vendo as coisas que Jesus fazia. E aquilo que Jesus fazia era o grito. Era o grito que ecoava nas nações ali. O grito das ações de Jesus, os milagres de Jesus, os prodígios de Jesus. Estava ecoando, estava atraindo as multidões. Vinha gente de todos os lugares. Todas as partes. Você imagina, meus amados. Naquela época não tinha carro não. Não tinha ônibus, não tinha trem. Quem tinha uma carroça tinha muito. E eram distâncias de 200, 300 quilômetros. E as pessoas vinham arrastando seus enfermos. Imagina aí quantos não morreram pelo caminho. Mas havia esperança. Havia um desejo desse encontro com o Mestre, com o Senhor. Claro, eram muitas as motivações, os propósitos. Mas foi exatamente isso que aconteceu. Quando as pessoas escutaram que Jesus curava, que Jesus libertava, que Jesus perdoava, que Jesus purificava, que Jesus tratava as pessoas com humildade, com afeto, com misericórdia. Isso encheu o coração das pessoas de esperança. Sabe, há uma pesquisa, meus amados. Imagina a grande multidão ali na beira-mar. Mas há uma pesquisa de que quando acontece alguma coisa ruim com alguém, com você ou com outra pessoa, aquilo se propaga 10 vezes mais. Uma coisa boa que acontece com você apenas 5 vezes. Apenas 5 vezes. Uma boa notícia é repassada. Mas uma má notícia,
ela é repassada 11 vezes. É por isso que os jornais falam tanto de tragédia. É por isso que os temas abordados nas novelas, nos filmes, é violência, é drama, é medo, é tragédia. Mas aquilo estava impressionando o povo estava buscando a Jesus. Mas eu quero dizer uma coisa para você essa noite, meu amado, minha amada irmã. Ninguém jamais virá a Jesus se não tiver consciência de sua necessidade. E foi por isso que Jesus Cristo disse: os sãos não precisam de médico. Eu não vim chamar justos, mas sim pecadores. E com isso, somente vai buscar a Jesus aquele que tem consciência de que está doente. Quem tem consciência da sua dor. Enquanto você não reconhecer sua necessidade, a sua doença, a sua fraqueza, você jamais vai recorrer a Jesus. Enquanto você achar que você é bom, enquanto você achar que você tem justiça própria, enquanto você achar que você pode fazer alguma coisa para agradar a Deus, você vai ficar bem na sua, e você não vai procurar Jesus. Só procura Jesus quem tem necessidade. Só procura Jesus quem reconhece que precisa dele. E talvez você esteja pensando que você é alguém. Você é alguém, mas é alguém que precisa de Cristo. Porque a palavra de Deus diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Amém? As pessoas vieram a Cristo não apenas por causa dos seus sofrimentos, meus amados, mas porque sabiam que Jesus podia curá-las, porque sabia que Jesus poderia libertá-las. Eu completei agora 22 anos de crente, nesse feriado agora, dia 15 de novembro, 22 anos. A glória de Deus. Nunca me afastei da igreja. Em 22 anos. Nunca tive um problema sequer com o pastor. Em 22 anos. Sempre busquei o crescimento para a glória de Deus. Glória de Deus. Dia 15 de novembro, um domingo, um feriado, mas era um domingo. Eu me convidei para ir à igreja. Eu procurei um crente para ir à igreja. Ninguém me chamou para ir à igreja. Mas a minha necessidade era tão grande. A minha vontade de conhecer um Jesus que eu não conhecia era tão grande que eu mesmo procurei um crente. Eu mesmo procurei uma igreja. E eu não visitei uma, eu não visitei duas, eu não visitei três. Mas no mesmo dia que eu fui à igreja, eu entreguei a minha vida a Jesus, para a glória de Deus. Eu, minha esposa e minha filha. Naquele primeiro momento, só Giovana com 2 anos. Amados, a glória de Deus. Se você tem necessidade de Cristo, se você reconhece que precisa de Cristo, venha até Ele. Procure a Ele. Eu não sei o que se passa no teu coração, não sei. Mas o que eu sei é que Cristo está de braços abertos.
O que eu sei é que Cristo está convidando, Ele está chamando: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. O que eu sei é que Jesus é manso, é humilde, e que deseja trocar o seu fardo pesado pelo fardo dele, que é leve e que é suave. Meus amados, aquela multidão tinha convicção, e eles foram até Jesus porque sabiam que iriam sair dali curados, sabiam que iriam sair dali libertos, perdoados, salvos. A boa coisa, meus amados, é que nós podemos colocar os nossos problemas aos pés de Jesus, é que nós podemos encontrar uma solução, e nós não experimentamos o melhor de Deus, porque nós não levamos os nossos fardos, as nossas dores, nós não levamos as nossas ansiedades, nós não levamos os nossos medos, nós não levamos as nossas carências, nós não levamos os nossos pecados para colocarmos aos pés de Jesus. Mas essa foi a motivação que motivou o povo a buscarem os pés de Jesus. Eu quero dizer para você, Jesus está pronto para te receber de braços abertos. Se você tiver um drama, se você tiver uma carência, se você tiver um problema, se você tiver um pecado, se você tiver uma prática, se você tiver algo em sua vida que ainda não foi levado, que ainda não foi depositado aos pés de Jesus, nessa noite o Senhor te desafia a fazer isto. A verdade, meus amados, é que mais pessoas encontraram a Deus na sua dor do que na tranquilidade serena. Mais pessoas encontraram a Deus na doença do que na saúde. Mais pessoas encontraram a Deus no sofrimento do que no alívio. Mais pessoas encontraram a Deus no vale do que nos montes. Nós podemos entender duas coisas importantes nesse texto, meus amados. Duas atitudes. O que você tem feito, as suas atitudes, é para matar Jesus, a sua obra? Se você fosse prestar contas hoje da sua vida, do seu trabalho na obra do Senhor, o que você tem feito? Quem você tem servido nessa casa? Os homens ou a Deus? Que tipo de atitude você tem tido para ser comparado com um fariseu, um religioso, que vem à igreja de vez em quando, mas não tem compromisso com ela? Não tem compromisso com o Senhor da obra? Ou talvez você seja um herodiano, um político dentro da igreja. Eu vou para cá, não vou para ali, só vou para aquele, só não vou para aquele. Sinceramente, a quem você está servindo? Meus amados, você nesse momento pode ser também como parte daquela multidão, parte daquele povo que procura a Jesus, que está lutando pela sua coroa, a coroa da justiça, a coroa da glória que será dado ali no final, a coroa da salvação. Venha até Jesus. Você que ainda carrega fardos, você que ainda carrega culpas, medos,
pecados. Seja livre, livre. E conhecereis a verdade vos libertará. Não ande com estes fardos pesados em sua vida. Pelo contrário, seja livre, em nome de Jesus. Eu não sei o que te prende, eu não sei o que te amarra, mas eu sei dizer para você que tem alguém que te ama e que se verdadeiramente Ele te libertar, verdadeiramente sereis livres. Alguém essa noite quer entregar sua vida para Jesus? Levante sua mão, quero orar por você. Alguém que deseja se arrepender dos seus pecados, das suas falhas, das suas culpas, deseja recorrer ao Senhor esta noite, como aquela multidão que caminhou bastante, mas que reconheceu que precisava de Cristo, e que foi livre, e que muitos foram livres, e que muitos foram curados. Há alguém esta noite, em nome de Jesus, que deseja essa cura? Há alguém essa noite que deseja se reconciliar ao Senhor? Voltar aos pés de Jesus? Há alguém no nosso meio? E Deus, então, você está dando mais oportunidades para você. Que Deus nos abençoe grandemente com a sua palavra. Amém? Graças a Deus.